2024, em discussão. Palavra, presidente. Palavra o vereador Silvio Dourado. Obrigado, presidente, vereadores, público presente, comunidade americanense que nos acompanha pelos meios de comunicação. Nessa tarde de terça-feira, temos aqui, então, uma discussão importante para o desenvolvimento e andamento, enfim, da vida das pessoas dessa sociedade. Eu quero começar, presidente, narrando o que dizia Aristóteles sobre o conceito de cidade. O que é uma cidade? Nós estamos inseridos em uma cidade, em um município, e Aristóteles vai dizer sobre a cidade, sobre a polis. É a comunidade última a que tem por finalidade o bem soberano, assim é somente nela que o homem pode alcançar a vida perfeita e a felicidade. Presidente, é importante pensar que uma sociedade, para que ela possa se desenvolver em todos os aspectos, necessariamente a gente precisa, a partir do momento que a gente encontra aquilo que é fato, aquilo que é a verdade, sobre situações mais diversas, aí a gente, enfim, tem a decisão de acatá-la ou rejeitá-la, porque é próprio também da condição humana a liberdade no processo das escolhas, das decisões, de um modo em geral. Eu pediria, presidente, só silêncio do plenário, questão de equipamento, só para a gente poder discorrer aqui sobre a defesa da moção. Obrigado. Pedir para os vereadores, vereadoras e o público, por gentileza, se puder fazer silêncio enquanto o vereador faz o uso da palavra. Vereador Silvio Dourado. Muito obrigado, presidente. Eu quero até agradecer o público aqui presente, a comunidade que vem, né? Alguns dentro de um pensamento, de uma visão, outros apoiando, enfim, a iniciativa, e cada um de vocês são bem-vindos a esse plenário. Agora, é importante que a gente, como toda instituição tem as suas regras, que aqui também a gente possa, no caso, os legisladores possam ter condição de desenvolver aqui a discussão, evidentemente, daquilo que é proposto no dia. Bem, então, presidente, eu gostaria que o Rafa, na comunicação, ele pudesse já deixar pronto, que eu vou pedir para o Rafa, evidentemente, soltar esse vídeo, e dizer o seguinte: primeiro, explicar aqui para os vereadores presentes, e também todos aqueles que nos acompanham e aqui presentes, ou por meio de comunicação da Câmara, o que é efetivamente... Pessoal, só um minutinho, cara. Pessoal, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, antes de começar a discussão, queria primeiro trazer a clareza de todos o que é efetivamente o procedimento de assistolia fetal, né? Então, justamente essa propositura que tramita no Congresso Federal, ele tem a finalidade, evidentemente, de fazer com que, enfim, esse tipo de procedimento realmente seja cessado a partir da 22ª semana de gestação, do qual o bebê, o nascituro, ele tem condição já de sobreviver, ele tem todos os quesitos para poder sobreviver. Então, pediria, por gentileza, Rafa, queira soltar para nós o vídeo. O que é a sistolia? Sístole é a contração do coração. A sistolia é fazer o coração parar de bater. Então, como que isso é feito, né? Quando o bebê já é capaz de sobreviver fora do útero, e isso acontece por volta das... Rafa, segura o vídeo. Preciso garantir a palavra do vereador, assim como vai ser garantida a palavra de qualquer vereador aqui. Mas eu preciso de respeito. Eu preciso garantir a palavra do vereador. Vai ser com qualquer vereador ou vereadora. Direito de vocês se manifestarem. Direito de vocês se manifestarem. Quem decide sou eu aqui. Palavra o vereador Silvio Dourado. Obrigado, presidente. Eu agradeço a compreensão de todos os presentes. É importante, eu comecei minha fala dizendo que é importante
A manifestação, sim, mas a presença de vocês já revela isso. Revela isso, né? Então é importante, presidente, e agradeço ao... Por gentileza, plenário. Pessoal, só um minutinho, senhor. Pessoal, eu quero que vocês tenham participação aqui. Não pode ficar toda hora bloqueando o vereador de falar. É direito dele. Eu não quero retirar mais ninguém do plenário. Eu preciso da ajuda de vocês para dar sequência na sessão. Por gentileza. Segunda vez que eu estou avisando. Obrigado, presidente. Palavra ao vereador Silvio Dourado. Obrigado, presidente. Então, eu espero a compreensão de todos os presentes de coração, porque é importante, não é, a gente dialogar. Nós estamos no parlamento, aqui é o lugar do parlar. Não é? Se a gente quisesse entrar no ringue para poder se gladiar, aí seria tatame, seria tantas outras coisas, né? Mas aqui é um espaço do diálogo, aqui é um espaço em que a gente pode, de fato, expressar aquilo que realmente cada representante está aqui, porque nós tivemos votos para isso, né? Legitimamente, estamos aqui para representar, não é, cada um de vocês, a comunidade americanense. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu quero continuar aqui, presidente, pedir ao Rafael... Nós precisamos de silêncio, gente. Pedir ao Rafael para poder soltar o vídeo para a gente entender o que é o procedimento... O que é a sistolia? Sístole é a contração do coração. A sistolia é fazer o coração parar de bater. Então, como que isso é feito, né? Quando o bebê já é capaz de sobreviver fora do útero, e isso acontece por volta das 20, um bebezinho deste tamanho aqui, e eles vão fazer eles precisam antes matar o bebê, pois, senão, quando fosse o bebê nascesse vivo, a equipe teria que prestar assistência para essa criança. Para que isso não aconteça, a gestante ela é submetida a um ultrassom. O médico vai localizar o coração do bebê, vai passar uma agulha bem grande, assim, aproximadamente uns 20 centímetros, e colocar essa agulha no coração do bebê. E, além do mais, o bebê ele está vivo, ele se mexe. Então, muitas vezes é preciso fazer ali diversas funções, várias agulhadas que a criança toma no peito, até que se acerte o ponto correto. Uma vez que o médico encontrou aquele ponto específico do coração e que vai injetar a medicação, que é o KCL, o KCL, que é o cloreto de potássio, vai induzir um desequilíbrio elétrico no coração. E esse desequilíbrio elétrico faz com que o coração pare, como num espasmo. Essa mesma medicação, do KCL, ela foi considerada um momento inaceitável pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária para a eutanásia dos animais. Ou seja, o que não fazem a um cachorro é o que eles querem fazer com os nossos bebês. Se aquela medicação, por exemplo, extravasar para a parede do útero, essa medicação, em vez de causar o óbito do bebê, pode causar o óbito da mãe. Presidente, nós temos aqui um esclarecimento do que é o procedimento de assistolia fetal. Então, eu quero, assim, endossar de uma forma bem clara, né? A partir da 22ª semana de gestação, a ciência, a medicina, dá garantia de que a vida desse nascituro ela pode ser poupada. Ele pode viver porque isso é um direito que ele tem. Então, o que nós queremos, presidente? O que nós queremos com essa proposição? Por gentileza, silêncio no plenário. O que nós queremos com essa propositura que tramita do Congresso Nacional, e nós aqui da Câmara Municipal de Americana, estamos mandando o nosso recado, porque primeiro, presidente, eu não consigo continuar, Cuenca, presidente. Cuenca, por eu não gentileza, consigo, Cuenca. presidente. Cuenca, eu vou garantir a palavra de todos os vereadores e vereadoras aqui. Deixe o vereador concluir, por favor. Não quero retirar mais ninguém do plenário. A participação de todos aqui é importante, independente se é favorável ou contrariamente. Mas a garantia da palavra do vereador eu tenho que garantir. Palavra, vereador Silvio Dourado. Por gentileza, Cuenca. Te agradeço, presidente. Então, a vida, ela é um direito a todas as pessoas, a dignidade da pessoa humana, e cientificamente, aqui respondendo, né, eu não sou médico de fato, presidente,
mas é a ciência que está dizendo isso para nós, que a partir da 22ª semana de gestação, essa criança que, ao invés de se fazer um procedimento brutal, né, dessa forma, e que, de fato, queremos torná-lo criminoso, porque é um crime. Uma pessoa que não tem um direito de viver, que ela tem todos os requisitos para ela poder viver, e é tirada a ela essa garantia de viver uma vida que é única e irrepetível, então alguma coisa não está certa com tudo isso. Não está certo. Então, né, graças a Deus nós estamos aqui, tivemos esse direito assegurado pelos nossos pais, cada um de nós que estamos aqui podemos hoje pensar contrariamente ou favoravelmente, enfim, isso é um direito que todo mundo tem. Agora, dentro do espaço técnico, que se aconteceu, e aqui eu quero dizer, presidente, porque desde o começo do meu mandato, eu tenho trabalhado fortemente aqui, defendendo, promovendo a vida e a família, e todos sabem disso. Comecei em 2021, o primeiro projeto de alteração à lei orgânica dessa casa aqui, que os vereadores dessa casa votaram favoravelmente, foi justamente para instituir políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares nessa cidade. Então, veja, não é algo que nós estamos aqui simplesmente por conta de um momento, por conta de uma situação ou outra, o que a gente escuta por aí dizer. Mas existe um comprometimento. Nenhum vereador nessa casa está aqui para poder brincar, não é, de servir. Então, presidente, nós queremos, com essa moção, dizer o seguinte, porque essa é a 4ª, salvo engano, nós começamos lá, e eu vou pegar aqui, presidente, só um minuto. Em 22/8/2023, nós fizemos aqui moção de repúdio à DPF 442, que tramita no Supremo Federal. Em 30/8/2023, nós fizemos moção 452/2023, em apoio ao Congresso Nacional pela expressão da vontade do povo brasileiro sobre a criminalização do aborto diante da DPF 442, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, né? E nós não tivemos nenhum voto contrário nessa casa. Moção 234/2024, 17 de abril, apoio ao Congresso Nacional pela manifestação da vontade da maioria absoluta do povo de Americana, mediante deliberação de seus representantes, legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina. O que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina disse o seguinte, viu? A partir da 22ª semana de gestação, isso é a ciência, não é o Silvio, não é ninguém que está falando, é a ciência que está falando. Diz o seguinte, olha, essa criança tem todos os requisitos para poder sobreviver. Então, esse procedimento brutal, que graças a Deus não é aplicado nem mesmo nos animais, né, que já foi proibido isso. Por quê? Nós temos tantas famílias que sonham em ser pais, em ser mãe, em adotar uma criança. É interessante que, para poder se fazer o procedimento de assistolia fetal, ou seja, matar essa criança no ventre para poder se fazer o parto, sendo que ela tem todos os requisitos para poder viver, o que acontece? De todas as formas, essa mãe, ela continua sendo mãe, ela é mãe, e esse parto terá que ser feito de qualquer forma. Agora, a questão é o seguinte, nós vamos fazer esse parto, não é, dessa criança com o direito resguardado dela sobreviver, ou nós vamos assassinar essa criança e tirar esse direito que ela tem, que é assegurado, não é, em todo o território nacional, que assim nós queremos. Então, veja, presidente, a moção é muito simples. O que nós, enquanto vereadores desta casa, podemos fazer, meu Deus do céu? Nós não somos deputados federais, mas todos aqueles deputados federais, para estarem lá, eles vieram aqui no município de Americana para pedir voto. Vieram aqui para pedir apoio. Então, veja, quem a maioria absoluta dessa casa legislativa e também dessa cidade, que é a favor da vida, que é a favor realmente de que as pessoas tenham esse direito assegurado, sabe, pesquisaram, votaram e etc. E esses caras e essas mulheres estão lá e nós queremos agora que eles sejam em nosso favor. Então nós temos um instrumento que é a moção de apelo,
é institucional, está dentro da Câmara Municipal, ou seja, do regimento interno. O vereador, né, pode se utilizar desse instrumento, e nós estamos dizendo o seguinte para esse povo, para esses nossos deputados: olha, nós queremos que seja cessado a morte de crianças a partir da 22ª semana de gestação, porque eles podem realmente ter esse direito assegurado de poder viver. Então, presidente, é isso. Eu vejo que em todas as outras moções nós não tivemos votação contrária de nenhum dos vereadores, nós não tivemos aqui, aliás, o apoio da maioria absoluta dessa casa. Eu queria aqui conclamar os senhores vereadores para que possam, mais uma vez, com o seu coração, com a sua vida, sabe, dizer sim à vida, mandar esse recado para o Congresso Nacional e dizer assim: olha, existe a maioria que é absoluta nesse país que é a favor da vida. E nós não queremos isso no nosso país, porque a gente já sabe, presidente, as consequências que isso traz para todas as famílias, para toda a sociedade de um modo em geral. Então, do mesmo jeito que me deram a garantia de viver, eu estou aqui. Eu quero aqui, presidente, convidar uma amiga. Eu gostaria de pedir licença. Silvio, acho que só você manter a palavra. Obrigado, defendendo presidente. a sua moção, não será autorizado, o vereador sabe disso. Eu vou pedir a gentileza que ele mantenha o foco na discussão da moção para que a gente possa dar continuidade. Perfeito. Mas eu gostaria, presidente, nós temos uma amiga aqui no plenário, inclusive uma amiga em comum, minha e do senhor, a senhora Daniele. Levanta a mão, Daniele, por gentileza, porque você mesmo quis nos ajudar nesse sentido. Você, por gentileza, você poderia vir a ter próximo da Cleia. Nós temos... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Eu vou pedir, só um minutinho. Eu vou pedir ao vereador Silvio que a discussão mantenha-se no plenário. Presidente. Tá? As pessoas estão sendo representadas pelo sim ou não aqui. Então, para que você volte à discussão aqui e possa concluir com tranquilidade a discussão da moção. Presidente. Eu agradeço, presidente. De qualquer forma, os nossos olhos daqui, presidente, podem ver tudo o que acontece aqui e, de fato, nós temos ali uma pessoa que está justamente na 22ª semana de gestação. Então, o que nós queremos... Gentileza, só um minutinho, senhor. Por favor, gente. A discussão está indo bem. É direito do vereador. É direito do vereador. Obrigado, por favor, presidente. a gente está conduzindo de uma maneira tão bacana. Por favor, ele vai concluir. É direito dele. Por gentileza, com a palavra, o vereador Silvio Dourado. Obrigado, presidente. Então, dizer aos vereadores que hoje têm, na sua liberdade, evidentemente, nós sempre respeitamos uns aos outros, nós não estamos aqui para impor nada a ninguém, mas na liberdade dos senhores, eu conclamo os senhores com o coração refletir sobre essa propositura e que nós pudéssemos, diante dessa liberdade, a gente pudesse, de fato, mandar esse recado para o Congresso Nacional, assim como tantos outros municípios, né? A maioria dos municípios no país tem feito isso, justamente para que a gente possa manter assegurada a dignidade da pessoa humana, e nessa propositura que tramita especificamente a garantia, né, dessas crianças, a partir da 22ª semana de gestação, poder viver com a sua dignidade, que é própria, que é garantida, que é assegurada a cada uma delas. É isso, presidente, eu agradeço a oportunidade. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Por gentileza, tem mais vereadores e vereadoras que vão fazer uso da palavra. Palavra, senhor presidente. Só um minutinho, por gentileza, pastor. Continua a discussão da moção 421 de 2024. Palavra, pastor Miguel. Você já tinha pedido? Então, pastor, só um minutinho. Professora Juliana, na sequência, o pastor Miguel. Eu vou pedir novamente o silêncio do plenário, por gentileza. Professora Juliana. Bem, boa tarde novamente a todos e todas. Eu vou fazer uma fala aqui, respondendo um pouco do que o Silvio colocou na explicação sobre a moção que ele apresentou aí no dia 12, inclusive no momento em que o Congresso estava votando, a Câmara Federal estava votando pedido de urgência, né, pedido que foi votado em questão de segundos, inclusive.
Olha, eu queria primeiramente dizer, presidente, que toda vez que a gente vê um movimento, né, uma movimentação social, defendendo aquilo que é muito óbvio, a gente pode, com certeza, desconfiar das intenções por trás daquela defesa, daquele movimento, né? Eu uso o exemplo, essa ideia de estamos a favor da vida. Claro, presidente, todos aqui somos a favor da vida. Ninguém aqui, em lugar algum, defende a morte. Isso não está em discussão. Eu duvido muito que essas mulheres que estão aqui no plenário, todos, independente se homem ou mulher, eu acredito que essas mulheres, especialmente elas que estão aqui no plenário, elas não são favoráveis ao fato de uma menina de 10, 12, 13 anos ter que levar até o final da gestação uma gestação em decorrência de violência sexual. Eu não posso acreditar que elas são favoráveis a esse tipo de conduta, que criminaliza a mulher e a menina que, por alguma razão, identifica essa gestação após a 22ª semana e que, se esse projeto, o qual o vereador Silvio Dourado está apelando para que seja aprovado em Brasília, se ele for aprovado, essas mulheres e essas meninas vão ter que ter essa criança que é consequência de uma violência sexual. E aí, eu quero contar para vocês que ontem eu estava num lugar conversando com uma mulher, fazendo sobrancelha, eu aproveitei para perguntar para ela, presidente. Ela que não está envolvida diretamente com nenhuma questão de disputa política, ela que não está imersa em nenhum grupo de discussão específico. Só um minutinho, Ju. Cuenca, Claro. por gentileza. Cuenca. Colocar o cartão. Bem, continuando, presidente, a discussão, então eu quero apresentar aqui uma perspectiva diferente da perspectiva que o Silvio apresentou. Né, o nosso mandato, os coletivos que estão aqui hoje, as pessoas que estão aqui hoje no plenário, algumas vieram manifestar adesão à moção, adesão à ideia do PL 1904, e o nosso mandato representa uma perspectiva contrária a esse PL. O que eu estou tentando colocar muito claro, e o meu objetivo aqui é, objetivamente, convencer, de alguma maneira, sensibilizar, de alguma maneira, os meus colegas vereadores e vereadoras, para que votem contrários a essa moção. Porque essa moção está apelando para o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que vai inviabilizar, que vai impedir, que vai tornar crime, tal qual o crime de homicídio, o aborto legal. O aborto legal, ele é previsto no Brasil em 3 situações. Quando é gravidez em decorrência de violência sexual, quando é um embrião, um feto, que apresenta anencefalia, que é a ausência de cérebro, e esse assunto ninguém está falando, isso me revolta tanto. O terceiro ponto autorizado pela legislação é quando se descobre, ao longo da gestação, que aquela gestação representa um risco objetivo de morte para essa gestante. Então, não é só o absurdo, o nojo, que é imaginar alguém fazendo, obrigando uma menina a ter um bebê fruto de um estupro. Não é só isso. O absurdo maior é a gente pensar que, em nome dessa discussão besta, rasa, baseada em discurso de ódio, muitas vezes, inúmeras vezes, alimentada por notícia falsa, e que se aproveita, porque quem apresenta esse tipo de proposta, tanto lá em Brasília quanto aqui em Americana eu acho assim ainda mais bizarro, porque tem tanto problema, vereador, que a gente podia estar tratando aqui, tanto problema que acomete criança e adolescente, mulher nessa cidade, e que o nosso mandato inúmeras vezes pautou nessa casa, e o senhor não teve a decência, a coragem, o compromisso público de se somar a nós na defesa de políticas públicas, porque são as políticas públicas que vão garantir dignidade para essas mulheres. São as políticas públicas, vereador Silvio Dourado, que fazem o acolhimento, a reparação do dano às pessoas que passaram por violência sexual. E isso não está em discussão aqui hoje, mas sim a opinião. E olha, presidente, vou aproveitar uma coisa para todos nós. É importante deixar claro que uma moção, seja ela de apelo, de aplauso, de seja o que for, a moção não é uma opinião que você dá na internet. A moção é um documento, um posicionamento sobre um tema de interesse público e, portanto, ela é um documento relevante nessa casa. Quem acha que moção não tem valor, faça a crítica da maneira correta. As moções são importantes, sim.
mas elas não podem bloquear, elas não podem obstruir a discussão daquilo que é, de fato, de responsabilidade do município e, sobretudo, de responsabilidade dos legisladores, no caso, nós, vereadores e vereadoras. Essa é a questão. E eu estava, quando eu fui interrompida agora, eu estava justamente num ponto, e aí eu vou me dirigir mais uma vez às mulheres, eu duvido que essas pessoas que estão aqui, hoje, defendendo a moção do vereador Silvio Dourado, eu me recuso a acreditar que elas são favoráveis a isso. Que elas são favoráveis a uma mulher, como sou eu, por exemplo, 36 anos, tenho uma vida aí de 36 anos. Se eu ficar gestante, eu deva levar até o final a minha gestação, ainda que haja risco objetivo de morte minha. Sabe, Silvio, é o típico projeto de quem não tem o que falar. É o típico projeto de quem apela e usa maliciosamente a ignorância das pessoas, presidente. E aí eu vou te dizer o que eu estava dizendo, porque eu fiz questão de conversar com gente que não está, de alguma maneira, ligada ao ambiente político, gente que não tem interesse na disputa eleitoral, por exemplo, desse ano, porque eu acho que esse é um tempero que permeia essa discussão aqui hoje, mas pessoa que está na rua fazendo o seu trabalho, ambulante, dona de casa, eu fui ouvir. Sabe o que elas falam, vereadores? Mas, olha, Ju, eu acho difícil uma pessoa descobrir que está grávida só depois da 22ª semana. Como que a pessoa não descobre antes? E aí, quando eu vou conversando com essa pessoa, Silvio, eu percebo que, na verdade, ela pensa exatamente como eu, só que ela está extremamente desinformada. Ela se esquece, até porque a gente é ensinado a não ter empatia e não ler, né? Falta interpretação de texto, está evidente, inclusive aqui nesse plenário, mas as pessoas estão desinformadas a respeito, por exemplo, de que o acesso a métodos, por exemplo, profiláticos, quando você tem uma situação de violência sexual, sabe, pílula do dia seguinte, sabe, PrEP, sabe aquela medicação que você toma quando você passa por uma situação de exposição a nível de infecção sexualmente transmissível? Então, tem uns lugares no Brasil onde isso não é acessível para todo mundo. Choquem-se. Sim, tem mulher indígena, tem mulher ribeirinha, quilombola, tem mulher analfabeta, que não tem condição de procurar, que não se sente acolhida em nenhum lugar. Eu quero falar do dado da cidade Americana, minha gente. Em 2022, nós tivemos 36 estupros nessa cidade. O número de estupros em 2023 é de 73. Parece razoável que a gente esteja discutindo aqui hoje uma opinião altamente enviesada, cheia, entrecortada, permeada de um monte de valores morais subjetivos que não devem vir a este plenário como fundamento dos nossos posicionamentos. Os nossos posicionamentos aqui, como legisladores, como figuras públicas e comprometidas com o povo de Americana, o nosso posicionamento, a nossa conduta, ela tem que ser de diálogo com as pessoas. E aí, meu querido, eu vou te falar, peraí, está desinformado também, porque 75% dos brasileiros que se manifestaram em relação a esse assunto são contrários a mexer nessa legislação, nesses casos legalmente previstos na legislação brasileira, que são previstos assim desde a década de 40. Então, ninguém aqui defende a morte. Aqui a gente defende o direito à dignidade e à vida de meninas e mulheres. A gente entende, Silvio, que, ao contrário de quem defende, como o senhor defende, porque o senhor acabou de dizer que protocolou o Estatuto do Nascituro a nível municipal, o que em si é uma bela de uma piada, porque é inconstitucional. O bagulho em Brasília está sendo discutido desde 2007 e não prospera, porque é inconstitucional. Porque o Estatuto do Nascituro, ele dá status e dignidade e caráter jurídico. Não é questão de ordem, Silvio. Eu estou no tema. Só um minutinho. Pessoal, só um minutinho. Questão de ordem regimental, e eu já passo a palavra e vou garantir o tempo da professora Juliana. Professora Juliana, se puder focar a discussão da moção, por gentileza, a palavra à professora Juliana. Claro, eu só ia concluir, presidente, que o que está na base dessa ideia de defender um Estatuto do Nascituro, as pessoas precisam saber, porque é muito similar à moção, é muito similar ao projeto que está sendo discutido através dessa moção. Estatuto do Nascituro, aqui ou em Brasília, o que está sendo discutido nesse estatuto é dar status jurídico de pessoa
para quem ainda não nasceu, para quem é feto, para quem é embrião, independente da fase da gestação, da concepção. Dá direito à paternidade. Está tudo na cintura que é dar direito à paternidade para estuprador. Será que precisa... Tem alguma forma mais sutil de dizer isso? Ou mais didática? Eu não estou entendendo. Como que a pessoa acha natural querer trazer uma legislação que é completamente na contramão, atrasada, completamente na contramão do debate sério, baseado em evidência científica de fato? É isso que está em jogo aqui hoje. E, olha, é lamentável porque alguns colegas, vereadores e vereadoras, eu imagino que estejam bastante desconfortáveis na discussão aqui hoje. Muito desconfortável. Né? Por quê? É muita desinformação. É um assunto que realmente não se apita, não se define no município. Essa moção ela é um posicionamento, mas é um posicionamento que tem um peso político, um peso simbólico. E por isso que eu era favorável a discutir na semana passada, inclusive. Porque, independente do que vai acontecer com o projeto em Brasília, eu acho que é salutar que gente eleita para representar a população tenha a oportunidade, quem dera, meu sonho de princesa é ver todos esses microfoninhos aqui sendo abertos para que os posicionamentos públicos fossem feitos em relação a essa moção, em relação ao Estatuto de Nascituro, essa ideia de que a gestação tem que ser levada até o final em qualquer situação. Eu queria muito. Mas a verdade é que essa moção, essa movimentação, ela revela muito da nossa cidade. Ela revela muito da nossa cidade. A nossa cidade precisa efetivamente criar espaços de educação política e cidadã, porque senão a gente vai ter sempre essas situações onde somente os assuntos de ordem moral, a pauta de costumes, somente esses assuntos ganham visibilidade. Somente esses assuntos mobilizam as pessoas através do afeto, seja um afeto positivo ou negativo, mas é através do afeto que elas vêm, então, para o plenário. A presença de todos vocês, favoráveis e contrários, ela é muito importante. E eu espero vê-los aqui inúmeras vezes. Mas hoje eu queria dizer que eu imagino que essa moção vai ser aprovada, porque aqui nessa casa, vereadores, sempre foram aprovadas pautas de costumes alinhadas ao que existe de mais atrasado e conservador em termos de pensamento social e político nesse país. Pautas muito mais danosas, objetivamente danosas. Projetos, decisões da prefeitura foram votadas aqui, sem um mínimo de discussão, muitas vezes contrários ao interesse da população, e eu imagino que falta autonomia para essa casa, em muitas situações, para poderem os vereadores e as vereadoras se posicionarem com mais liberdade, para além desse ambiente de polarização raso, superficial e eivado de sentimentos como ódio, como preconceito, como desinformação, que é o que a gente está vendo em relação à SPL. Mais uma vez, é a tentativa secular, histórica, de controlar, de intimidar, de impor a vigilância, o controle sobre o corpo das mulheres. Só que a gente já caminhou muito. A gente já caminhou muito e a gente não vai aceitar nenhum passo para trás. Obrigada, presidente. Continua em discussão a moção 421/2024. Palavra, o pastor Miguel Pires. Obrigado, senhor presidente, demais vereadores e a todos que nos acompanham. Silvio, eu fico muito confortável em discutir e votar essa moção. Eu acredito que o aborto, depois da 22ª semana ou na 22ª semana, ele chega a não ser nem um direito, mas sim um assassinato. E contrapõe contra dois seres humanos. Uma mulher ou uma adolescente frágil, em um momento frágil, e uma criança que está na gestação, no ventre de uma mulher, vulnerável, que não tem como se defender. E é brutalmente assassinato. O aborto é um assassinato. Então, eu te dou os parabéns pela moção, conta com o meu voto e o meu apoio. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão da moção 421 de 2024. Palavra o vereador Silvio Dourado. Obrigado, presidente. Agradeço, pastor Miguel, pelas palavras. Quero aqui, de antemão, parabenizar, né,
vocês, porque enquanto a professora Juliana fazia o discurso, vocês, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, né, mantiveram-se aí ouvindo realmente o discurso da professora. Porque aqui não se trata da gente querer matar a ideia do outro, ou que o outro pensa. Essa não é a ideia. Então, tem todo respeito por todos aqui, os vereadores, e também a professora Juliana sabe disso, né? E eu sei, professora, que a gente se exalta, que a gente fica nervoso com tudo, né? Mas, porém, de fato, esse é o espaço do diálogo, né? E até entendo a sua mudança, né, de posicionamento com relação a essa questão, tendo em vista as outras moções, né? Por exemplo, a moção 234/2024, que foi votada aqui dia 17 de abril de 2024, apoio ao Congresso Nacional pela manifestação da vontade da maioria absoluta do povo de Americana, mediante deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina sobre a sua resolução 2378/2004, vedação do procedimento médico de assistolia fetal após 22ª semana de gestação, aprovada por 14 votos favoráveis, inclusive o voto da senhora, né? De ordem, presidente. Só um minutinho, senhor. Questão de ordem também, é regimental. Professora Juliana, por gentileza. Presidente, eu gostaria de pedir questão de ordem, pedir que o senhor pedisse ao vereador Silvio Dourado que se mantivesse focado em apresentar os argumentos favoráveis ao PL 1904 e à moção dele, e não que tentasse me desqualificar em função de votações anteriores. Vou pedir a gentileza do plenário. Por favor, o vereador Silvio Dourado, Obrigado, se puder presidente, focar na discussão da moção, farei pode isso, presidente. Continuar, por gentileza. Sim, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que assegura, aí trabalha muito bem essa questão da adoção, como foi dito aqui. Na 22ª semana, o bebê tem condições de sobreviver fora do útero, isso já foi posto por mim e pela médica. Então, como a oposição, aqueles que pensam diferente, né, chama o PL disso, daquilo, contra as crianças, contra isso, contra aquilo, eu quero, presidente, aqui, pegar essa lógica, né? Então, no caso de uma criança de estupro, de uma mulher engravidar e só ter condições de se manifestar, denunciar ou entender a partir da 22ª semana de gestação, ela terá que fazer um parto de qualquer forma, sim ou não? Ainda que queiram matar o bebê, como muitos defendem, e utilizar um procedimento de tortura, que é o de assistolia fetal, a menina, ou a mulher, precisará passar pelo parto. Isso é uma lógica. Então, o que defendemos é que, em casos como este, o bebê possa viver e ser entregue para adoção, presidente. Não tem problema da mãe não quiser a criança, mas também não precisa-se, né? Mas pode-se doar essa criança, né? O parto do bebê vivo... Só um minutinho, senhor. Tiago, por gentileza. Eu não consigo, presidente, escorrer. Só um minutinho, senhor. Tiago, por gentileza. Então, presidente, nós temos aqui 3 problemas. O parto do bebê vivo resolve 3 problemas nesse caso, tá? No caso do drama da menina estuprada e que, por sua vontade, quer se ver livre da gestação, e também o caso do médico, que, obviamente, ele sabe que está diante de um ser humano e terá que matá-lo, é ético para o médico? Uma pergunta. Ele sabe que terá que matar o bebê e depois fazer o parto, de qualquer forma. Terá que fazer o parto. A criança viva ou assassinada pelo procedimento de assistolia fetal. O parto irá acontecer de qualquer jeito. O drama do bebê que está prestes a ser assassinado, que nesse caso o bebê também é vítima, tanto quanto a mãe, pois que palavra usar? É um assassinato, evidentemente.
Os movimentos contrários defendem uma aparente solução, que é o parto do bebê morto. Agora, o parto do bebê vivo resolve esses dramas. A menina, a mulher, terá que passar pelo parto de qualquer forma. Estamos falando aqui de gestação a partir da 22ª semana de gestação. É isso que nós estamos falando. Mas ela dará luz a um bebê vivo que vai ter sua vida assegurada. Isso é a dignidade da pessoa humana propriamente dita. Uma parte, Silvio. Eu gostaria de concluir, presidente, aqui. O médico não irá precisar torturar o bebê até conseguir matá-lo, para depois ser feito o parto. Nesse caso, a mulher, a mãe, também será torturada, tanto física como psicologicamente. Há políticas públicas que irão cuidar dessas mulheres, que podem, por muitas vezes, terem sido pressionadas para fazer o parto. E ao dar à luz a um bebê, presidente, vivo, e o entregar à adoção, se for o caso da não aceitação da mãe, com essa criança, com esse bebê, a menina, a mulher, também estará livre. Então, presidente, por que não escolher as duas vidas? Que mal tem nisso? Que mal tem nisso, presidente? Então, presidente... Plenário, por gentileza. A palavra está com o vereador. Era só isso, presidente, que eu gostaria de colocar, né? É importante essa discussão de fato. Eu peço o voto dos vereadores para que a gente possa mandar mais uma vez, pela 4ª ou 5ª vez, enfim, né, a gente trabalhando firme aí em promoção da vida e da família. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Continua em discussão. Moção 421 de 2024. Palavra, professora Juliana. Era uma parte, como ele concluiu, não me deu a parte, eu vou colocar agora, porque é uma pergunta. Ele está falando só na situação da gravidez em decorrência de violência sexual e da adoção como solução alternativa. Eu gostaria que o vereador se colocasse em relação aos outros 2 casos previstos para abortamento legal, previstos em lei, que há anencefalia e risco de vida ou de morte, seja lá como for o melhor termo, para a mulher gestante. É isso que eu quero ver, a discussão, a defesa. E, olha, honestamente, dizer, presidente, que a menina ou a mulher que está grávida em decorrência de estupro... Sabe, eu não sei, o senhor demonstra uma falta de empatia tão grande e uma falta de conhecimento tão brutal sobre o universo da maternidade e da mulher, que realmente a gente fica impactado do senhor imaginar que é tipo um pendrive que a gente despluga depois de 9 meses e consegue se desfazer do negócio, da criança que a gente está gestando. Sabe, você não pensa no drama que é carregar essa gestação em decorrência de violência sexual, 9 meses. Agora, eu quero objetivamente que o senhor posicione qual é a perspectiva. É a perspectiva de, realmente, estou grávida, estou em risco de morrer, mas eu tenho que preservar essa vida aqui, que ainda não tem linguagem, que ainda não tem o sistema neurológico constituído, que ainda não tem memória, que ainda não tem relações. É isso. É em decorrência da violência sexual, essa vida da mulher não está sendo considerada. Esse drama de arrastar 9 meses uma gestação que faz ela repetir todo dia a experiência, a memória da violência sexual. E o que a gente faz com a anencefalia? Quando se identifica que a criança que está sendo gestada não tem cérebro. Um caso óbvio, saiu da barriga, e eu até queria perguntar para o médico aqui, para os médicos aí, né? O senhor está usando um termo, Silvio, que, olha... a gente fica se perguntando, é intencional? É para causar confusão na cabeça das pessoas? Porque o aborto previsto nos 3 casos na legislação brasileira não pode ser chamado de assassinato. Sinto muito. Isso é uma percepção subjetiva e eivada de valores que eu respeito demais até o momento em que o senhor usa na sua vida. Até o momento que o senhor usa suas crenças, seus dogmas religiosos, suas subjetividades, o seu ponto de vista construído a partir da sua moral, respeito super, mas não pode ser usado aqui como fundamento para decidir uma coisa que não está no controle do senhor. Aliás, que o senhor, minha filha fala muito isso, o senhor não tem útero, Silvio. O senhor não devia estar falando sobre isso aqui. Questão de ordem, presidente.